Gênesis 37, 20. Eu quero falar um pouquinho sobre sonho hoje. Estou achando que eu vou derrubar isso aqui, mas tá bom. Se cair a gente sai. Põe. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa das covas, e diremos: uma besta fera o devorou, e veremos então o que será de seus sonhos. Querido Espírito Santo, eis aqui tua palavra, vem agora falar ao nosso coração, a Deus, através de tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para nosso caminhar. Toma minha boca, meus olhos, meus sentimentos, que sejam voltados para ti, que o meu nome diminua e o do Senhor cresça dentro de cada um de nós, para a glória do teu nome, que é santo e poderoso. Amém? Você pode desocupar tuas mãos, dar uma salva de palmas para Jesus? Bem, irmãos, eu gosto muito eu tenho recebido essa palavra há um tempo atrás. Eu quero compartilhar com você sobre o cumprimento do sonho, porque eu creio que Deus colocou um sonho em nós. Alguns já se cumpriram, outros estão se cumprindo, e outros irão se cumprir, e eu acredito nisso. Quem acredita que Deus fala e revela através de sonhos, e acredita nos sonhos que Deus colocou dentro de você? Talvez estar aqui hoje também é um concretizar de um sonho seu, né? Talvez você não imaginaria. E aqui nós estamos falando de sonho, e não tem como não falar de sonho na Bíblia se não lembrar desse carinha aqui do José, porque menino para sonhar, né? A minha mulher, de vez em quando eu falo: Deus falou comigo em sonho. Ela diz: também você não ora, só dorme, aí tem que falar mesmo. Fazer o que, né? Deus tem que pegar dormindo, mas Deus fala de qualquer jeito, irmãos. Eu acredito nisso. Então, mas o sonho, irmãos, ele só sonhar não adianta, porque o sonho, né? Às vezes, quem já acordou de um sonho assim, está sonhando que quer comer aquele pedaço de coisa, aí de repente toca o despertador e você quer matar ele, né? Quer matar aquele celular assim, quando a mãe grita: vamos, ou a esposa diz: bem, está na hora. Então, e a gente quer pegar, quer voltar aquele sonho, mas não volta. Então, e quando acontece isso também na vida espiritual, porque o sonho ele passa por um processo, e eu quero falar desse processo do sonho. Primeiro, paciência. O que é paciência? Paciência é aquela palavra que quando o marido está irritado, a mulher fala: calma, amor, que não vale, não adianta de nada. E a gente, só para o governo das mulheres, né? Não vale a pena falar isso, que a gente fica mais irritado, tá bom? Deixa teu marido ficar irritado, deixa ele morder, dá um negócio para ele morder, dá uma maçã para ele, pega uma maçã e come duas. Mas não fala: calma, amor, vai dar tudo certo. Não fala, que não adianta. Mas também não joga gasolina, né? Ele fica quieto, não fala que, deixa quieto. Então tem que ter paciência. Irmãos, eu aprendi uma coisa, porque na minha ansiedade eu acabo precipitando e falando besteira e errando. Então eu tenho que ter paciência. Deus me deu uma palavra em 2012, quando eu entrei no Peru: não fales mal quando você estiver nervoso, e não prometas quando você estiver contente, para que você não seja escravo da sua palavra, que uma vez que ela está dentro de você, você é dono. A partir do momento que ela saiu de você, você é escravo dela. Falou, cumpra. E aí eu tive que entender que eu tenho que ter paciência até para falar, porque às vezes você vê algo bom e quer prometer, e aí você promete e depois não cumpre, e depois se candidata. Não, estou brincando, não é candidato, não tem nada a ver essas coisas. Não sei porque caiu aqui, nem está marcado aqui. Então tem que ter paciência para não prometer e não falar mal. Irmãos, eu aprendi uma coisa em Salmo 131, versículo 2, ele diz assim: fiz calar e sossegar minha alma como criança desmamada. O que é uma criança desmamada? Que você pode botar ela no seu peito e ela não vai querer mamar. Eu tenho 4 netos, e eu me lembro que a minha neta, irmão, ela botava ela perto assim, e ela achava que tinha leite. Todo mundo que botava, ela já abria aquele bocão e dizia: não é mamãe, não tem leite aqui não. Então eu tive que aprender que eu tenho que calar e sossegar a minha alma.
e compreender que para o sonho há processos. Então o primeiro processo do sonho é paciência. Deus falou, fica tranquilo, Ele vai cumprir. Talvez não agora, mas Ele vai cumprir. Está aí dentro, não está o sonho de Deus? Fica tranquilo. Diga para o teu irmão do seu lado sem paciência. Se você falar 10 vezes para ele, vai ficar irado com você, tá? Não irrita ele não, não fala mais paciência. Segunda coisa, persistência. Não desista. Irmãos, não desista das coisas. Você não pode desistir nas trevas daquilo que Deus te deu na luz. Amém? Mas está dando errado. Irmãos, eu penso assim, quando está dando errado alguma coisa, é o cartão de visita de Satanás que não quer que você entre naquele lugar, porque o lugar era dele, agora que você chegou é seu. É assim que eu penso. Quando eu chego no lugar que é o cão que vem me visitar, que vem me dar, que começa a dar errado, e diga: cão, você não quer eu aqui, né? Eu também não te quero, vai, em nome de Jesus. Agora se começou a dar tudo certo, até desconfia, né? Minha mãe dizia, que a sua avó dizia, a Bisa também dizia, quando a esmola é demais, até o santo se mexe desconfiando, né? Então fique esperto. Então você tem que ter persistência. Mas deu errado. Não, fica tranquilo, tenha resistência. Até porque se você voltar agora para trás, você não volta mais sozinho. Irmão, deixa eu dar um conselho para você. Nem para desviar mais você presta, tá? Porque você não vai voltar mais o que era. Entendeu? Verdade, gente. Você não volta mais do que era. Olha só. E agora você não está mais sozinho, já tem uma renca te olhando, tem um monte de gente do teu lado, olhando para você, se espelhando em você. Pedro era um pescador. Quando ele voltou, que ele abandonou o evangelho, ele foi pescar e ele levou até quem não era pescador, levou tudo com ele. Quem era contador, quem era consertador de rede, está tudo no mar com ele. Então esse é o problema, você já é uma referência para alguém. Então, irmãos, se você não desviar por você, pelo menos pelos outros não desvia. Amém? Se você não acreditar no teu sonho, pelo menos por alguém que está acreditando no sonho que Deus colocou dentro de você, continua. Amém? Pelo menos por alguém. Vai, meu irmão. Terceira coisa, resistência. Irmãos, a palavra desistência, se você tirar o D e colocar o R, vira resistência. Então está na hora de nós pararmos de desistir. Chega de coisas mal acabadas e inacabadas. Em 1 Coríntios 10:13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, porque fiel é Deus que não vos deixa tentar acima do que podeis suportar, antes com a aprovação Ele dá o escape. Então vamos deixar de ser esse leão espiritual e um gatinho emocional. Não te matou? Te fortalece. E minha mãe dizia, que minha avó dizia para ela, e assim por diante, que o que não mata, engorda. Não matou? Quem tem cicatriz aí? Está doendo? Não, mas um dia doeu. Matou? Não. E o que você olha aqui? Foi um lugar de dor que eu venci. Amém? Serve para o crescimento. Claro que no dia você estava carente, mas agora você está potente. Dá para fechar a mão e dar um soco no capeta que te feriu. No capeta, não na pessoa. Que tem uns que dá vontade de expulsar demônio, né? Sai demônio. Pega uns 3 obreiros bem fortes, soca pancada nele. Mas aqui não pode fazer essas coisas. Como é que começou o sonho de José? Irmãos, Gênesis 37:3 diz assim: e amava Israel a José mais do que todos seus filhos. Ele havia, porque era o filho de sua velhice, e fez para ele uma roupa, uma túnica de diversas cores, ou túnica colorida. Como é que começou o sonho de José? Um presente de um pai. Irmãos, eu aprendi uma coisa aqui, que Deus, Ele não coloca pessoas na nossa vida de bobeira. Existem algumas autoridades que Deus colocou na nossa vida para destravar algo dentro de nós.
Por isso a Bíblia diz, 2 Crônicas 20:20, crê nos profetas e prosperareis. Um dia o Eliseu estava no campo, o Elias passou com o manto sobre ele e disse: eu vou lá despedir do meu pai. Ele disse: vem, vai e volta, porque você bem sabe o que eu fiz com você. Eu não fiquei brincando de passar capinha. Ele torou, vem. Não. Tem algo dos céus para ser liberado sobre você, e ele entendeu. Eu tenho que entender, irmãos, que toda autoridade que Deus coloca sobre a minha vida é para destravar algo em mim. Mas sabe o que o demônio coloca? Que nós vamos ser escravos deles. E aí há essa distância. Aí tem gente que não obedece pai, nem mãe, nem professor, nem diretor, e vai para um trabalho, não obedece patrão, nem encarregado, nem chefe, e vem para a igreja e não obedece pastor, aí vira um cão mesmo. Chega até um lugar e não vai. Por quê? E tem sabedoria? Não, sabedoria não tem. Tem inteligência, conhecimento, habilidade, só não tem um caráter bom. Por quê? Porque ele não sabe lidar com a autoridade. Irmãos, quem não sabe lidar com a autoridade não vai desfrutar daquilo que Deus tem para ele. Vem comigo numa conta. Ana era mulher de Penina. Penina? Não, Eucana. A mulher da outra Penina, a rival. Era um rolo aí, mas não quero explicar isso agora não. Vamos ficar só nos dois. Até porque esse negócio fica é duas mulheres. Lembrando que tem duas mulheres, tem duas sogras também, então é melhor parar por aí. Não fica todo bobo não, que já pensou duas sogras visitando você ao mesmo tempo? Ah, irmão, nem pensa. Jesus, essas coisas nem é bom pensar não. Você continua pensando, né? Para de pensar nessas coisas. Vamos para frente. Ana, ela era casada e ela tinha relações sexuais com seu marido, e isso fazia ela engravidar? Sim ou não? Não. O marido dela dava oferta doble por ela, oferta dupla. Isso fazia ela engravidar? Sim ou não? Ela vinha para a igreja e adorava a Deus, e a adoração fazia ela engravidar? Sim ou não? Ela orava na igreja e a oração fazia ela engravidar? Também não. Aí um dia ela chega na igreja, tinha um pastor lá na porta da igreja, sentado na cadeira. O Exu cadeira pegou aquele homem, porque o ministério dele começou na cadeira e terminou na cadeira, e ele estava desviadão, atrapalhado de tudo. E ela entrou, passou por ele: Pai do Senhor, pastor. E ela foi lá orar, e quando ela orou, ela rasgou o coração. E o crente é assim, irmão, ele começa a orar, se ele rasgou o coração, só Deus para entender. Ele começa: Senhor meu Deus, ele mistura um choro com língua estranha, né? Você sabe o que é um pirão, irmão, né? Você sabe aquele dia que você chegou e aí que porque ele lê a palavra e chora de novo. É aquela coisa, quando você mistura tudo e põe numa panela só e fica bom. Assim é o crente, quando ele chora e mergulha em Deus. E ele viu aquela mulher assim, ele não entendia nada, ele ficou tentando escutar a oração dela. E ele não escutava, só escutava. Diga: essa mulher está de fogo agora de manhã cedo. Não é bem assim que está na Bíblia, é assim que eu penso. E ela disse: ei, mulher, está de fogo essa hora da manhã, hein? E ela falou: te converter, seu pastor, você vai morrer nessa cadeira, o Exu cadeira vai te derrubar. Se ela podia dizer: vai cuidar dos seus filhos, ela teria razão? Nem sempre quando a gente tem razão, a gente tem direito. Amém? Muitas vezes nós temos razão para falar algo, mas não temos o direito de tal. Não era ela que tinha que repreender ele, era quem colocou ele de pastor. Quem colocou foi quem? Foi Deus, então é Deus que tira. E aí ela falou assim: não, Senhor meu, tua serva está derramando a alma perante o Senhor. O que ela fez? Senhorio no céu, sacerdócio na terra e servidão. Ela alinhou. Quando ela alinhou, ele falou assim: que o Senhor conceda a tua petição. A Bíblia diz que dali ela já mudou o semblante. Ela voltou para casa fazendo as mesmas coisas: oração, oferta doble, adoração, louvor e sexo com o marido. Só que agora ela engravidou. Por quê? Porque ela precisava reconhecer uma autoridade sobre a vida dela. Tem muita gente que vive na igreja, irmãos, tem muita habilidade, mas não gera nada. Sabe por quê?
Porque chega na hora de reconhecer uma autoridade, volta para trás. Então José aqui, ele reconheceu que o pai dele deu algo para ele. E o pai dele, irmãos, era um homem que andava assim com Deus, no profético. Ele deitava por cima de pedra, mas não reclamava, não ungia a pedra e fazia voto. Ele era um homem doido, um homem que o sogro mudou 10 vezes o salário, e ele também botava a varinha, tirava a varinha. Era um homem doido com Deus também, vivia no profético. E eu creio que aquele homem disse: eu vou fazer uma túnica diferente para o meu filho, e o meu filho vai sonhar. E o filho sonhou. E aí foram felizes para sempre? Foi assim? Foi nada. Tem outro processo do sonho que chama-se desconexões. Irmãos, quanto a luz mais forte é, mais mosquito ela atrai. Amém? Mais mosquito. Então não pense que você vai brilhar e não vai atrair coisa ruim, não. Vai atrair coisa ruim, né? Quantas vezes você já falou, quanto mais, aquele versículo muito conhecido, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Capítulo qual? Eu não sei, os crentes falam tanto que devia até estar na Bíblia, né, irmãos? Então, irmãos, e o homem é provado pelos louvores que recebe. Talvez você está sendo provado é porque por Deus você foi aprovado. E se o homem é provado pelo louvor que recebe, ele está sendo provado porque foi aprovado por Deus. Nós precisamos ter essa consciência. Mas o Zezinho tinha a boca grande, irmãos. Ele foi contar para as pessoas erradas. Quem já leu aquele livro da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande? Irmão, aquele livro, já a capa já fala comigo já. Eu apanho da capa até a contracapa. Porque o problema nosso, irmãos, é a boca grande. Contar para quem... Não adianta você contar coisa profunda para quem quer viver no raso. Não adianta você contar coisa certa para quem vive no errado. Ele nunca vai acreditar. Não adianta. Não adianta contar. E o Zé foi contar. Foi contar para os irmãos dele, que já estavam com raiva dele, com inveja. E o que ficaram? Ficaram: uai, mano, toca aí, é nós. Falou assim? Falou nada. Fizeram um monte com ele, você conhece a história. Então, o problema, irmãos, é contar para as pessoas erradas. Porque ele foi contar para pessoas erradas. As pessoas venderam ele como escravo. Então cuidado com quem você compartilha as coisas do céu. Não dá para compartilhar coisas do céu com pessoa que só quer viver na terra. Outro dia eu estava numa fila de banco, e tinha um caixa só. E aquele caixa, irmão, eu estava com raiva dele. Você sabe quando você estava na fila de banco murmurando? Quem murmura na fila do banco assim como eu? Eu estava ali numa boa murmuração, com mais uns 4 igual a mim. Olha aí, ó, só um caixa, igual ele assim. E ele viu que nós estávamos murmurando. E você sabe quando o caixa vê que ele quer ser atendido rápido, e ele sabe que você sabe. É igual a mulher quando o homem quer, dormir, Você fala: amor, vai dormir, vou dormir. Ela vai com Deus. Irmão, quando o homem fala vai dormir, não é dormir que ele quer. Porque o homem dorme em qualquer canto, dorme no carro, dorme dirigindo, dorme sentado na cadeira, dorme no sofá. Quando ele fala vou dormir, é outra coisa. E a mulher fala vai com Deus. É com Deus mesmo, desgraça, que com você não vem. Oh, meu Deus do céu. Mas não é disso que eu quero falar, não é de casal que eu quero falar, estou falando de outra coisa. E ele ficava olhando assim. Irmão, quando chegou a minha vez, ele pegou, botou a plaquinha assim e ficou mexendo nos papéis. Mas ele mexia, olhava para mim e ria. Eu falei aquele versículo: ah, miserável. Ah, não é versículo também. E aí ele esperou um tempão, irmãos. Ele deixou, daqui a pouco ele tirou a plaquinha assim, deu uma risadinha, falou próximo. E eu fui e falou: não, ela. E veio uma mulher, irmãos. Agora a pergunta é: qual é a condição que aquela mulher podia, uma mulher de uns 20 e poucos anos, para ela passar na minha frente? Ela estava grávida. E olha que a barriguinha dela era bem menor que a minha. Bem menor, bem menor. E ela ficou ali. Irmãos, na hora o Espírito Santo me pegou e me trouxe através dessa palavra. Sabe qual é o problema? Ela engravidou. E quem engravida das minhas coisas, assim como no reino do Espírito,
não precisa ficar na fila murmurando, porque o processo é remido. Então você fica na fila murmurando, enquanto pessoas estão engravidando do Espírito, passando em alta velocidade, já tem gente até esperando. Então não adianta eu dizer, olha, o cara chegou agora, o pastor está dando oportunidade para ele, só porque o dízimo dele é alto. Não, sabe por quê? Ele engravidou. Ele não ficou na fila murmurando, está agora sentando na janelinha. Claro, ele entendeu que na janelinha toma mais vento, ele está grávido, tem que tomar mais vento. Você que não está grávido pode ficar de pé no corredor, cheirando o sovaco do outro. Pronto. Então, não adianta contar para os caras, porque grávido fala com quê? Você já conversou com a mulher grávida? Homem conversa com a mulher grávida. Homem tem até medo quando perguntar se está grávida. Vai que está gorda. Eu estou fora de perguntar se a mulher está grávida. Ela pode estar com 9 meses, com a barriga aqui já, empinada. Eu não sei. Se ela está grávida, nem parece. Estou fora. Homem não pergunta. Então não tem assunto. Não é verdade? Então agora, como alguém que está grávido das coisas, José estava grávido dos sonhos de Deus, como é que vai contar para alguém que não está sabendo de nada, que não se engravida de nada, que só murmura na fila? E ele foi contar então assim, ei, um conselho, fecha a sua boca. Não abra a tua boca para quem está comendo coisa da terra. Fala para quem está comendo as coisas do céu. Não vai contar sonho para essas pessoas. E aí o José foi enviado como escravo. Era o filho queridinho do papai, agora é escravo. Mas ele entendeu, irmãos, que às vezes existem mudanças radicais em nossa vida, que Deus está nos tratando e nos treinando. A sua maior experiência pode vir da sua maior frustração. Amém? Você tem que entender o ambiente, porque o ambiente não vai te transformar, mas você vai transformar o ambiente. O José botou uma coisa na cabeça: eu vou ser o melhor escravo. E ele foi. E ele trabalhou com zelo, cuidando das coisas do seu patrão, e Deus foi com ele. E sabe o que aconteceu? O patrão dele colocou ele de chefe. E aí ele ficou de chefe, porque ele entendeu que ele tinha que deixar de ser vítima do passado e ser um autor da sua própria história. Vai ficar chorando? Quando eu estava. E agora, meu irmão? Faz 12 anos, 9 dias, 20 horas e 59 minutos que ela me deixou. Só sobrou um fio de cabelo no meu paletó. Para frente. Fila andou. É versículo também não é, tá? Não fica anotando versículo que não existe. Depois fica procurando lá, depois vai lá na Bíblia, fila andou, onde é que está na Bíblia? Capítulo qual? Não está não. Mas daí estava tudo bem. Mas até que um dia o Zé, bonitinho, 17 anos, bombadinho, a mulher do Boitifar lá ficou de olho nele. Esse cara. E ele ficou olhando, aquela mulher passou uns perfumes diferentes, começou a importar uns perfumes do Egito, né? Está com coisa errada aqui. E ele viu que ela já começou a se vestir diferente, os decotes dela já vinham até aqui embaixo. Começou a mexer muito no cabelo. Minha mãe diz que mulher que mexe muito no cabelo, ou ela está com piolho, ou ela está afim de homem. E eu não sei se tem razão. E o Zé viu aquela mulher. Ele disse: acho que a patroa está com piolho. Quem é jovem solteiro aí? Todos jovens solteiros, irmão, devia ter um pente fino no bolso. Pastor Isaías, faça pente fino e coloque aí, Mevan Curitiba. Pente fino e pano branco. E o bom mesmo é o Neucid. Quem é do tempo do Neucid? Aquela lata dos infernos, irmão, que fazia um barulho infernal. Você está lá na esquina, lá o cara, plaque, 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 plaque. Oh, meu Deus do céu. Você ia chamar o teu amigo, ele está ocupado, e você só escutava, plaque, plaque. Eu digo, já sei. Daqui a pouco vinha aquele menino que parecia um árabe. Todo jovem devia andar com um desse. Só que é o seguinte: a mulher do Potifar tinha pombagira, mas ele não tinha o pombo giro. Ele era um menino de Deus.
Ele não aceitou proposta porque ele entendeu que ele era um menino de propósito, que sacrifica a proposta para viver o propósito, que tem um domínio próprio. Quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Quem não se domina a si mesmo não pode governar nada. E José disse: não, eu sei o sonho que Deus colocou dentro de mim, e isso não faz parte do sonho. Se não faz parte do sonho, estou fora. Mas então você vai preso. E eu vou. Não foi bem assim que ele falou, mas ele foi para a prisão. E lá está o Zé na prisão. Como diz todo bom crente, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. E o Zé foi para a prisão. Ele era o cara, agora o gerente, agora ele está lá preso. E o delito que ele cometeu, irmão, não era muito bem aceito na cadeia. Eu trabalho com capelania cristã, né? Lá eles perguntam: o que você fez? Né? E o código dele não era um código muito assim, dizer que ele era o bandidão, meio da, né? Que ia chegar ali formando quadrilha e tal. Não, eu acho que ele teve até que pegar uma ala chamada seguro, para depois pegar amizade com os outros lá. É assim que chega um cara com o crime dele. E lá o Zé foi lá para a prisão. Só que tem uma coisa, irmãos, tem hora que Deus não te dá respostas. Deus aquece as suas promessas, mas Ele não te dá a resposta. E não adianta botar Deus na parede e dizer: por que, Deus? Fica tranquilo. O que tirou o controle da sua mão não tirou o controle da mão de Deus. Amém? Deus não perdeu o controle porque... E lá estava o Zezinho, desesperado, desanimado. Só que tem uma coisa: ele tinha uma chama acesa no seu coração, a fidelidade a Deus. Deixa eu ver aqui, pegar um jovem aqui para me ajudar. Você pode ser o Zé aqui, vem aqui. Você tem meio jeito, Zé. Você tem pente fino, pano branco, Neucide. Foi preciso, você é bonito, rapaz. Aí o Zezinho está aqui. Quando ele negou a pombagira, ele foi mandado para a prisão. Isso ali parece uma prisão, vai lá para dentro, vai. Às vezes, Deus para você para não perder você e nem para você perder o propósito. Às vezes Deus te tira de um lugar e te coloca no outro, porque Ele está trabalhando em você. Deus trabalha com leis. Presta atenção. Se o Zezinho estivesse aqui trabalhando com Potifar e Faraó tivesse um sonho, com quem que Faraó tinha que falar? Com quem? Com Potifar, porque aqui ele era escravo. Só que Deus permitiu que isso acontecesse, porque agora lá ele é um prisioneiro, só que não é mais escravo. Lá ele pertence a quem? Ao Estado. Para quem que o presidiário pertence? Ao Estado. Como Deus trabalha com leis, tem alguém aí que trabalha na área de direito, pode até falar com muito mais propriedade que eu. Existe uma lei chamada indulto no Brasil presidencial. Lá no caso, indulto monárquico. Só o homem maior da nação pode tirá-lo. E o que aconteceu com José? O maior homem da nação deu indulto para José, porque Deus trabalha com leis. Sabe por quê? Filho de Deus em terra de escravidão, ele só fica ali por duas razões: ou para governar como José vai governar, ou para libertar como Moisés. Como escravo ele não fica. Então talvez você reclame que algo passou na tua vida, que te tirou, que você não gostou, que você veio parar aqui, que você perdeu tuas regalias. Fica tranquilo, talvez lá você tinha dono, ali você tem Senhor. Filho de Deus não tem dono não, tem Senhor. Amém? Deus está arrancando a igreja dos seus donos, e todo aquele que quer ser dono de algo, Deus vai arrancar. Como diz o nosso pastor Luiz Hermínio: quem domina pessoas serve demônios, mas quem serve pessoas vai dominar sobre principados e potestades. Então o ambiente é desfavorável, mas o momento é propício. Como pode o ambiente ser desfavorável? O que é pior numa cadeia, irmãos? O que temos de maior crise na cadeia hoje?
Qual é o maior problema das cadeias? Superlotação. Agora eu preciso de mais uns 3 aqui. Quem pode vir? Vem cá, você de preto aqui, vem aqui. Você também vem. Você já veio cheio da... Tá dando para ser preso, né, irmão? Deixa eu ver quem mais aqui. Você pode vir? Vem, vem aqui. Vão tudo para a cadeia. Só você que fica aqui. Você tem mais jeitão de faraó, né? Bonitão. Tem mais jeitão de faraó. É? Pode sentar lá, faraó. Senta naquela caixão ali, ó. Irmãos, e a cadeia começa a se encher. Estava ruim. Agora ficou pior. Já estava ruim aí, não estava, Zé? Agora ficou pior, né? Está um cheiro de sovaco aí que só Jesus, né? Então vem cá, eu quero conversar com vocês 3. Fica você aqui. Fica você do lado dele aqui. Mas aqui, fica você no meio dos dois aqui. Irmãos, outro dia eu estava fazendo uma aula de inglês. Eu já sei falar de books on the table. Em inglês você não pode traduzir no literal do português. E o meu professor estava falando sobre a respeito de a palavra about. E ele começou a dizer, se for para traduzir, porque quem dream about, não dream if, não sonha com. Um americano não diz eu sonhei com você, ele vai dizer eu sonhei a respeito de você, about. E quando ele estava me ensinando isso, eu parei a aula de inglês, digo, para aí, deixa eu escrever isso. E comecei a escrever isso que vou compartilhar com você. E comecei, cheque a rabassuri alabagai. Ele falou, e da onde que é essa língua, meu filho? Que país? Isso aqui é do nível celestial, irmão. Isso aqui não é da terra. Esse é do céu. Porque Deus começa a alinhar. Aqui o José teve um sonho. Só que dentro dessa cadeia tinha um padeiro. E o padeiro sonhou. E tem uma coisa, irmãos, fica de frente para ele. Quem sonha, ouve sonho. Quem sonha, respeita sonhador. Eu sempre digo, existem 2 pessoas na terra que ouvem sonho. Primeiro é o intercessor, o profeta, todo aquele que mexe com as coisas espirituais. O segundo é o bicheiro. O bicheiro ouve sonho também. Ele fala que você sonha, joga no 12, no 13, no avestruz, joga no 1, né? Então o bicheiro e o homem do profético, ele ouve sonho. Então o José, que sabia que ele portava sonhos de Deus, ouve o padeiro dizer, o José sonhou com espiga. Com espiga não, com feixe. Sonhou com sol, lua e estrela. Esse aqui, ele sonhou com corvo e cesto. Este não sonhou com este, mas sonhou a respeito do que ele carrega. Talvez você nunca precise sonhar com o pastor dessa igreja, mas que você sonhe a respeito de ganhar Curitiba para o Senhor, a respeito de ganhar o Brasil para o Senhor. E Deus vai começar a alinhar e conectar as forças. E ele interpretou o sonho, porque quem sonha, respeita quem sonha, ouve quem sonha. Você já foi contar um sonho para alguém que a pessoa nem deu bola? Porque ele não carrega um profético. Aí não adianta falar de gravidez para quem não está grávido, vai perder a viagem. E ele disse, você vai morrer. E morreu, morri. Pronto, morre. E ele morreu. Mas continuou, teve outro presidiário. Mas não era o Zé que estava orando para acabar com a cadeia, não, para morrer. E esse outro aqui era o copeiro, que também teve um sonho. E quem sonha, ouve sonho. E ele interpretou, e ele teve um sonho com feixes. Não, ele teve um sonho com videira. Feixes foi ele e esse com videira. E ele disse, você vai voltar a servir o rei. Você vai sair da cadeia. E tem uma coisa, quando você sair, não esquece de mim não. Ó, leva aqui meu cartão, dá lá para o faraó. Se ele ligar para mim, isso aqui é meu WhatsApp.
Passa para o faraó. Faz um vídeo aqui comigo, nós dois presos. Depois mostra para o faraó, tá bom? E ele voltou. Servir faraó. Fica lá servindo ele lá. E ele serviu o faraó. E o Zé voltou para a cadeia, estava lá. Esse é um tempo, irmãos, de Deus alinhar as coisas. E na hora que ele voltou a servir faraó, ele lembrou do Zé. Foi isso? Sabe por que ele não lembrou, irmãos? Porque ele, como chefe dos copeiros, o máximo que ele poderia arrumar era um cargo abaixo dele. E era isso o sonho que ele tinha? Não. Ei, então não adianta você ficar bravo com quem se esqueceu de você. Sabe por quê? O que Deus tinha para te dar é bem maior do que aquela pessoa podia te dar. Então não está linkado, então não precisa ficar bravo com a pessoa. Sabe por quê? Ministério com Deus não tem apadrinhamento, que Deus não é padrinho, Deus é pai. Então se a pessoa esqueceu de você, fica tranquilo, é Deus que te escondeu. Foi Deus que escondeu José da mente dele, para chegar a hora certa. Porque o que ele pode dar é limitado, o que Deus pode dar, como diz Efésios 3:20, é muito mais além do que pedimos e do que pensamos, porque há um poder que opera em nós. Mas chegou um dia que o faraó também teve um sonho. E ele não sonhou com Zé, ele sonhou com espiga, ruim e boa. Ele sonhou com vaca, vaca gorda e vaca magra. E aí o copeiro lembrou, disse: rapaz, você sonhou? Joga no bicho. Não, rapaz, tem um cara aí que vai interpretar o teu sonho. Lembra? O senhor lembra quando o senhor mandou preso? Eu não lembro não. Eu digo: mas eu lembro. Ah, se lembro. Quem apanha lembra, quem bate não, mas eu lembro. Isso como se fosse hoje. Mas desse negócio para lá. Então, quando eu estava lá no cadeia, tinha um cara que eu tive um sonho, o outro teve um sonho, e ele interpretou certinho. E onde é que está esse cara? Está preso ainda. Manda chamar ele. Como Deus trabalha com lei, o maior homem da nação dá o indulto para José, porque Deus trabalha com lei. Deus não quebra a lei. E lá vem José. Vem cá, Zé. Sobe aqui, faraó. E quem sonha, ouve sonhos. E o faraó começa a dizer: eu tive sonho com vaca, com espiga. E o José respeitou o que ele carregava, interpretou. E esse é um tempo de alinhamento. Vem aqui agora, sobe aqui, levanta aqui você. Vem cá vocês. Fica do lado dele, na mesma posição que nós fizemos. Você por último, você aqui do lado, e você aqui. Esse é um tempo de alinhamento, de eu começar a acreditar no que Deus colocou dentro de mim, e começar a acreditar que Deus colocou dentro de mim, e entender que Deus vai me conectar a pessoas, porque são pessoas junto com pessoas que vão cumprir os propósitos do eterno. Então eu tenho que, a partir de hoje, começar a aceitar os planos que Deus tem para mim, acreditar que, eu gosto daquela música: o meu Deus nunca falhará, que diz: quem me prometeu é fiel para cumprir. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Então basta você acreditar no que Deus te colocou, e aí Deus vai te conectar a alguém que está disposto, dá um passinho para frente você, a morrer por alguém, a morrer pela causa do sonho de alguém. E esse é um tempo de alinhamento. Talvez você vai ser a pessoa que sonha, mas talvez você vai ser a pessoa que morre, para que o sonho de alguém esteja vivo. Talvez você vai ter que matar alguns desejos dentro de você, para que os desejos deles prevaleçam. Porque o padeiro teve que morrer, e esse padeiro que morre me lembra de Jesus, o pão da vida, que se a semente de trigo não cair e não morrer, não vai nascer.
Alguém teve que morrer para que eu e você, para que o sonho de Deus, como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho teve que morrer, seu filho teve o pão da vida, teve que morrer, para nos dar vida. Alguém que está disposto a matar-se, a se tornar pequeno, para que alguém se torne grande. Você está disposto a isso? De se tornar pequeno, para que alguém do seu lado se torne grande? Irmão, nós temos um pastor que é o vice-presidente desse ministério, chamado Edson Lapa, que há 20 anos atrás, ele viu o pastor Luiz Hermínio e diz que Deus falou com ele uma vez: segue esse homem, sirva esse homem. Até hoje está servindo ele. Eu estou disposto a me tornar pequeno para que alguém se torne grande, a matar meus sonhos. Eu fico pensando, irmãos, quando eu olho para essa posição desse homem que matou algo dentro dele, eu lembro de Maria. Maria, uma menina que estava noiva. Irmãos, toda noiva tem seus sonhos. Qual é papo de noivo? Já comprou vestido? Não, dói. Lá no bairro tal tem uma senhora que ela faz, é tão bom, bonito, barato. Você vai comprar ou vai alugar? E ela com aquele papo: e aí, o enxoval? Onde vai ser a festa? Eu creio que aquela menina ficava naqueles papos, e ela ficava pensando, né? Eu acho que toda menina sonha. Como é que faz aí o som da noiva entrando? Tananã, tananã. Como é que é, meu filho? Você precisa tocar em casamento, irmão. Você é casado? Tá aí, ó. Tá esperando a música tocar para ele também, irmãos. Já tem pente fino, pano branco, Neucídio? Tá bom, pronto. Ela também esperava um dia a marcha nupcial para ela. Até que um dia aparece um anjo para ela e diz assim: salve bem-aventurada, existe um propósito do eterno que é maior que os teus propósitos. Só que para que o dele viva, o teu tem que morrer. Para que os sonhos dele vivam, o teu tem que morrer. Eu me lembro que no começo do ano passado eu queria ir embora. Para onde? Não sei, eu queria ir embora para algum lugar. E eu cheguei para o meu pastor e disse: pastor, eu quero ir embora, eu não aguento mais aqui. Me manda eu para abrir uma igreja em qualquer canto. Ele falou: eu não mando. E eu digo: eu também, se o senhor não mandar, eu não vou. Pois ele: eu não mando. Eu digo: eu também não vou. Então fica aqui. Eu digo: então bem, fico. Mas eu orei a Deus, eu digo: Deus vai falar conosco através do profeta. E ficamos lá na primícia. Aí o profeta Bertelli veio para o nosso lado. Eu fiz aquela cara de crente assim, esperando uma profecia, né? Você sabe como é que você já fez a cara também. Quem que não? Conheço, irmão. Te conheço, aqui a gente vê tudo. Ele orou pelo meu filho, pela minha esposa. Quando ele pegou e eu fiz aquela cara, ele botou a mão, falou assim: ó, morre! Não deu uma raiva, eu falei: vai você primeiro. Eu morrer? Vai você. Eu pensei que ia vir uma porta, uma chave. Vai que eu sou contigo. Não, morre! Esse ano é ano de morte. Irmãos, e o ano passado todinho foi ano de morte para mim. Tudo que eu queria, Deus dizia: não, morre. Os meus sonhos, alguns sonhos foram mortos aqui. Foram mortos aqui. A pergunta é: o que você está disposto a matar em você para que viva o sonho de alguém? Esse é um tempo de alinhamento. O about. O sonho tem que passar por um alinhamento, por um estágio de morte. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça com a sua glória. Maria disse assim: cumpra em mim o teu querer. E agora vai contar para o marido que é noivo.
Então o quê? Eu estou grávida. Quê? O que é isso? Então, eu estou grávida. De quem? Espírito Santo. Onde é que ele mora? No céu. O que você bebeu? Da dose mais forte que alguém pode beber na vida, dos sonhos de Deus. Ela teve que abrir. E eu fico pensando as amigas. Nossa, você está comendo muito, você está inchadinha, né? O que aconteceu? Você está com prisão de ventre? Não, é gravidez. Mas você não casou? Vocês caíram, é? Caí sim, nos braços do Pai, para os propósitos dele, para a vontade dele. Irmãos, para mim Maria foi a mulher que mais abriu mão das suas coisas para viver o sonho de Deus. E talvez Deus está te chamando e me chamando para que eu seja Maria hoje. O que você está disposto a matar para manter vivo o sonho de alguém? Quantas mulheres que eu já vi matar os seus sonhos. Outro dia Deus falou comigo quando eu estava ministrando isso aí sobre as donas de casa, que às vezes quando fazem uma pergunta, o que você é? Ela tem vergonha de dizer que é do lar. Ela fala assim, do lar. Como se fosse um atestado de insuficiência, como se não tivesse dado certo nada na vida. Não, irmãos. Quando Deus formou um homem grande e botou para andar, o primeiro obstáculo ele pegou. Quando Deus quis salvar essa humanidade, Ele pegou o seu filho unigênito e colocou dentro do lugar chamado lar, para uma mulher cuidar. Então quando você que é do lar, não estou dizendo para as outras que trabalham, louvado seja Deus, mas você que trabalha fora, sabe que é tudo dobrado, não é verdade? É tudo dobrado que você tem que fazer quando você chega em casa. Mas quando perguntarem para você, porque eu acredito que quando perguntaram para você aquele tempo que você estava na escola, o que você quer ser quando crescer, eu garanto que você não disse que queria ser do lar, você queria ser professora, psicóloga, médica, um monte de coisa que não se cumpriu. Mas por que você não se cumpriu? Porque você matou o teu sonho para viver o sonho do teu marido, para viver o sonho do teu filho, para viver o sonho do teu pai. Talvez você matou muitas coisas dentro de você. Então quando alguém falar o que você é, você diz assim: eu cuido do maior empreendimento da terra, chamado família, lar. Mas fala de boca cheia, para o diabo ouvir, bater com corrida na hora, diz: estou fora desse lugar. Porque o que o diabo faz é jogar a mulher em depressão, achando que ela é incapaz. Não, você é capaz. Você matou algo dentro de você para que estivesse vivo no teu marido, no teu pai, no teu irmão, em alguém da sua casa. Então louvado seja Deus por sua vida. Mas Deus é um Deus de alinhamento. E quem morre está a respeito de quem trabalha. E esse aqui decidiu te servir o rei com a sua vida, com as suas habilidades. Eu gosto muito de a gente ministra isso na ceia, do que diz Paulo: o que recebi do Senhor também vos ensinei. Eu passo adiante o que eu recebo. Ou seja, talvez você vai ser chamado por Deus para servir o sonho de alguém. Você não precisa sonhar com ele, basta você sonhar a respeito, porque esse é um tempo de alinhamento. Esse é um tempo de alinhamento, de sonhar a respeito daquilo que estamos vivendo. E você decidir: eu vou servir ao Senhor com a minha habilidade, com aquilo que Deus me deu, com a minha profissão. Eu vou servir o Rei. E decidiu servir. Como foi o copeiro que se alinhou ao outro, que é o faraó. Irmãos, tem muita gente rica que não ouve profeta, não gosta de pastor, mas escuta quem trabalha. E deixa eu dizer, quem vai trabalhar amanhã? Você sabia que o teu patrão, a pessoa que te empregou, o teu gerente, acredita mais em você do que no seu pastor?
Eu não estou colocando aqui o mérito do caráter de ninguém, não. É a confiança que você adquiriu no coração dele, que o seu pastor, que não conhece, ainda não alcançou esse lugar. E você pode ser a pessoa de valor do reino de Deus, que Deus colocou lá dentro, para você conectar a um projeto de salvação da cidade, da nação. Porque o faraó não ouve José antes de ouvir um homem de confiança. As maiores mortes antigamente eram por envenenamento. Então o rei confiava tanto no copeiro, que o copeiro tinha que tomar e comer a comida primeiro, antes de passar na mão dele. Ele era um homem de confiança. A menina, em 2 Reis capítulo 5, um dia ela viu o seu senhor com lepra, dentro de casa. E o faraó escutou o conselho da menina, que tinha falado para sua esposa. Então ele foi atrás da palavra profética e foi curado. Sabe o que eu acredito? Que existem muitos homens nessa cidade, homens de recursos, que vão ser curados através de palavra profética. Mas eles vão ouvir, sabe quem? Os homens de confiança que estão trabalhando ao lado dele. Que você entenda que esse lugar que Deus te colocou na empresa, numa repartição pública, você é um copeiro do Senhor lá dentro. Você é um copeiro. Que você manifeste o reino de Deus lá. Que você sirva alguém. Saímos do espiritual, saímos do mundo secular e voltamos para dentro da igreja também. Vamos servir alguém. Talvez Deus nunca te deu um sonho, uma visão. Deus não me deu um sonho de abrir um ministério. Então o que eu faço? Eu vou servir o meu pastor chamado Luiz Hermínio, que tem um sonho de ganhar a América Latina, e eu, como ferramenta para ganhar a América Latina, eu me coloco para servir o ministério dele. Eu não tenho uma visão, então eu sirvo uma, porque duas visões dentro de um mesmo lugar é divisão. Um corpo dentro de outro corpo é câncer. Então talvez Deus não te dê uma visão, e se te deu, vai abrir, corre logo, não perca tempo, não se engane a si mesmo. Mas se não deu, sirva, diga: olha, eu quero servir. Irmão, se tem uma coisa que o pastor gosta de ouvir, é dizer assim: eis-me aqui, me coloca aí, eu quero trabalhar, eu quero servir, eu quero ser útil, eu quero fazer algo em prol do reino. Então que você seja essa pessoa, mas também você pode ser essa aqui, e entender, vem comigo aqui, entender que Deus te deu recurso nessa terra para você investir em quem sonha. Preste atenção. Na minha opinião, depois de Salomão, que foi a mão de Deus, o homem que mais enriqueceu na terra foi Faraó. Por quê? Confiou em José, confiou na voz profética e colocou os seus recursos na mão dele. Vamos descer aqui. E ele confiou os seus recursos na mão dele. Eu acredito que esse seja um tempo de Deus te usar com os teus recursos, com o teu serviço, com aquilo que você está abrindo mão, ou com aquilo que você sonha. Esse é um tempo de alinhamento. Esse é um tempo. Mas é o meu dinheiro? Fica tranquilo que esse dinheiro vai voltar. Como Deus não deve nada a ninguém, irmãos. Até quando você dá ao pobre, que ele não pode te dar de volta, Deus diz assim: essa conta eu pago. Está lá na Bíblia, não bem assim, mas está assim. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Você já viu Deus ser protestado em algum canto aí? A não ser o crente, que quando ele quer enfiar dívida, ele coloca o nome de Deus. Não, Deus vai me dar a vitória e eu vou comprar isso aí. Aí, meu Deus do céu. Mas deixa isso aí que é para outro dia. Eu quero que você fique de pé, e nós vamos orar.